Olá, eu sou Helena Dias e está começando mais um Trilhas do Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No sertão da gente, vamos entender como aldeias pataxós do extremo sul baiano têm resistido às investidas violentas dos ruralistas. Já no território de solidariedade, a gente vai saber mais sobre a atuação da organização GRI Solidário no combate à fome. E no Aqui Pra Nós, a prosa é com o dirigente nacional da Via Campesina e do MST, João Pedro Stedley. A gente conversou sobre a estratégia e as candidaturas dos movimentos do campo nas eleições de 2022. Já no Balaio Cultural, o papo é sobre a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e seu trabalho nas periferias. E no que tu indica, a gente tem diversidade de sugestões. E hoje a gente começa o programa no estado da Bahia. A situação da demarcação de terras indígenas no Brasil com o atual governo federal é de paralisação. Os povos originários têm denunciado e alertam sobre os impactos diretos da falta de regularização fundiária de seus territórios nas suas vidas e rotinas. Isso porque, sem demarcação, os conflitos por terra só aumentam. No extremo sul baiano, indígenas da etnia Pataxó têm enfrentado episódios de violência. Vamos entender com Rodolfo Rodrigo. As últimas semanas foram marcadas pelo aumento da violência contra os povos originários em seus territórios, em várias partes do Brasil. Famílias da etnia Pataxó vem denunciando uma nova onda de violência no território indígena Barra Velha, região do município de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A escalada da ofensiva, promovida por ruralistas, teve início após o dia 25 de junho, quando cerca de 180 indígenas pataxós realizaram a ação de retomada do local denominado de Fazenda Brasília, localizada dentro do território indígena Barra Velha, que é uma área reconhecida oficialmente como território indígena desde 2009. Aguinaldo Pataxó, coordenador-geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, o Mupoíba, uma entidade que reúne as 143 comunidades indígenas de toda a Bahia que busca enfrentar e denunciar as violências contra os povos originários, afirma que o cerco é promovido por pistoleiros, fazendeiros e milicianos, sobretudo nas áreas próximas às aldeias Cassiana e Boca da Mata. Dia 26, nós, do Mupoíba, junto com várias outras organizações, denunciamos as milícias atacando o povo Pataxó. Nesse atual dia 26, 40 caminhonetes lotadas de homens fortemente armados, pistoleiros, fazendeiros e milicianos, para expulsar os parentes da chamada Fazenda Brasília. A terra indígena Pataxó Barra Velha, localizada nos municípios de Porto Seguro, Itamaraju e Prado, extremo sul da Bahia, possui uma área de 52 mil hectares e é identificada e delimitada com relatório de identificação e delimitação territorial aprovado pelo governo federal, FUNAI, e publicado no Diário Oficial do Estado e União em 2009. A região, coberta pela Mata Atlântica, tem vivido um processo histórico de desmatamento e conflitos fundiários, levando a um incontável número de mortes dos povos nativos. Recentemente, num período de 10 dias, 6 pessoas foram assassinadas e uma cometeu suicídio em meio a contextos de violência e conflitos fundiários. No Maranhão, Janildo Guajajara foi morto com um tiro pelas costas no dia 4 de setembro. Ele era morador da terra indígena Araribóia. Também no Maranhão, Jael Carlos Miranda Guajajara foi atropelado neste mesmo dia, num crime atribuído a disputas por território. No domingo seguinte, 11 de setembro, Antônio Cafeteiro Guajajara foi morto com 6 tiros em Arame, Maranhão. Ele morava na terra indígena Araribóia. No sul da Bahia, o pataxó Gustavo Silva da Conceição, de 14 anos, levou um tiro na nuca também no domingo, dia 4. Ele foi morto após uma invasão de um grupo de pistoleiros na terra indígena Comexatibá. Segundo Erilza Pataxó, coordenadora regional do Mupoíba, o Estado é conivente com a situação. O governo federal é o principal
incentivador do que vem acontecendo com os povos indígenas no Brasil, dizendo que nós somos supostamente invasores, mas nós não somos invasores. A própria história do Brasil fala que quando os portugueses chegaram aqui e encontraram, foi nós indígenas que estávamos aqui, o povo originário que está aqui, e somos nós o dono dessa terra, chamada Brasil. E agora a gente chega no Recife. Para além das crises políticas, social e econômica, junto com um cenário de fome e pobreza, o Nordeste tem enfrentado severos impactos das mudanças climáticas. Uma organização da capital pernambucana, o GRIS Solidário, que dá suporte a comunidades no bairro da Várzea, foi um grande apoio à população durante as fortes chuvas que causaram deslizamentos de barreiras e deixaram muitas famílias desabrigadas. O GRIS é que está precisando de apoio hoje, e você pode saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo. Um lugar que desde 2018 funciona como uma janela para a solidariedade em algumas comunidades da Várzea, no Recife, em Pernambuco, agora corre o risco de parar de funcionar. É que desde os problemas causados pelas chuvas na região metropolitana do Recife, em abril deste ano, o GRIS Espaço Solidário tem feito tantas doações que está ficando sem itens para continuar com as atividades. De acordo com Joyce Paixão, cofundadora e presidenta do espaço, o GRIS está sem conseguir atender a comunidade há pelo menos 20 dias. Inclusive, esse tempo que a gente não tem conseguido fazer doação, a gente tem recebido muitas mensagens assim, de gente mandando foto da geladeira vazia, mandando foto do armário vazio, gente pedindo leite para as crianças. Durante o período chuvoso, o Espaço GRIS doou cerca de 14 mil refeições para as mais de 500 famílias acolhidas pela ONG nos primeiros 7 dias do desastre. Mas, segundo Joyce, a exposição a todo o sofrimento das pessoas despertou gatilhos nos voluntários. Então, na chuva do 24, algumas pessoas já tinham ficado desabrigadas, né? Já tinham perdido, então a gente já estava acompanhando essas pessoas. Do 28, né, que foi a grande chuva, até o final de junho, a gente trabalhou basicamente 24 horas por dia. Tinha a equipe que ficava de dia e tinha 2 pessoas que ficavam à noite, caso chovesse, né, bastante, as pessoas precisassem voltar para se abrigar. Então, a gente fez uma brigada de trabalho em que, por exemplo, cada dia da semana a gente doava, por exemplo, um dia doava cesta básica, no outro dia kit de limpeza. Esse processo na chuva, ele basicamente drenou todos os nossos recursos, tanto financeiros quanto pessoais. Foram dias de muito sofrimento, então várias pessoas da equipe acabaram adoecendo. A gente tem pessoas na equipe que se tornaram hipertensas, tem pessoas na equipe que desenvolveram síndrome do pânico, tem pessoas na equipe que já tinham um quadro, né, de ansiedade, depressão e que pioraram por conta da demanda mesmo de não só de trabalho, mas também, né, de ter que lidar com essa quantidade toda de sofrimento. Além das doações de alimentos, o GRIS Espaço Solidário oferece apoio lúdico e psicopedagógico para as crianças, adolescentes, jovens e mulheres das comunidades do bairro Várzea que precisam desse auxílio. Para contribuir com a ONG e ajudar na continuidade das atividades solidárias, você pode se tornar um voluntário e somar com as inúmeras mãos que já fazem esse trabalho. Para fazer doações de roupas, alimentos, materiais de higiene ou financeiras, acesse as redes sociais @gris.solidário. A gente continua no Recife para aproveitar a passagem do economista e dirigente nacional da Via Campesina e do MST, João Pedro Stedley, em terras nordestinas. É com ele que a gente vai prosear no Aqui Pra Nós de hoje. É que as eleições estão batendo na porta e no Trilhas, os temas da agricultura familiar, do direito à terra e da agroecologia são muito importantes. Acreditamos que para você que nos assiste, eles também sejam, né? É pensando nisso que a gente conversa com o Stedley sobre as estratégias dos movimentos do campo para a disputa eleitoral deste ano. Vamos assistir. Olá, nós estamos aqui hoje com o economista e dirigente nacional da Via Campesina e do MST, João Pedro Stedley. Seja bem-vindo, João Pedro. Olá, prazer estar aqui conversando
com o Nordeste, com o Brasil e, quiçá, com o mundo. João Pedro, a gente está num ano, né, de eleições e a gente está vendo que os movimentos sociais estão se mobilizando para participar, né, da disputa eleitoral, colocando candidaturas. No caso dos movimentos do campo, essa estratégia, o que é que motiva? O Brasil está vivendo a pior crise dos 500 anos, uma crise estrutural do capitalismo que jogou milhões de brasileiros na calçada, que acabou com as políticas públicas para a agricultura familiar, para a reforma agrária, que voltou à fome. E, portanto, nós estamos dizendo que, dia 2 de outubro, nós vamos estar numa encruzilhada em que o povo brasileiro vai ter que decidir. Vai continuar com esse projeto insano, genocida do Bolsonaro, ou vai ter um outro projeto de país? São muitas as pautas dos movimentos do campo. A Via Campesina, quais as pautas em comum que ela aponta dentre os movimentos? Existem muitos temas que dizem respeito a toda a população que vive no campo. Então, de fato, as várias formas de movimentos procuram expressar o que é comum. Primeiro, que a agricultura seja organizada para produzir alimentos, porém alimentos saudáveis. Para produzir alimentos saudáveis, tem que adotar a agroecologia. A agricultura precisa ser uma fonte de bem-estar para as pessoas. E, portanto, é nosso papel também defender a natureza, defender o desmatamento zero, não derrubar mais nenhuma árvore e reflorestar para nós salvar o planeta, não só o Brasil. E nós precisamos também organizar no campo a agroindústria, na forma cooperativa, para poder industrializar os alimentos e transportar até as grandes cidades. Nós precisamos recuperar todas as políticas públicas que favoreciam a agricultura familiar, como o PA, como o PENAI, que é a merenda escolar, como os programas de assistência técnica, e também nós queremos ampliar os programas de educação, como era o Pronera, como era a ampliação dos IFETs no interior. O MST no Nordeste, né, a maioria das candidaturas do movimento, elas estão localizadas no Nordeste. A região é uma prioridade nesse sentido da luta institucional e partidária também? O que nós temos dito é que será fundamental nós termos uma bancada poderosa de parlamentares de esquerda comprometidos com a classe trabalhadora, seja para o Legislativo Estadual, seja para a Câmara dos Deputados. Então, não só o MST, a CONTAG, a CONTRAF, os quilombolas, os pescadores, todo mundo está engajado nessa missão, eleger parlamentares para as Assembleias Legislativas e para a Câmara dos Deputados que sejam comprometidos, não só com os camponeses, mas comprometidos com a classe trabalhadora e comprometidos com as mudanças que o Brasil precisa. E o MST, claro, em cada estado, não é só aqui no Nordeste, tem apresentado candidatos junto com outras forças populares do campo e da cidade. A nível de América Latina, a gente tem diversas, né, experiências dos movimentos no campo, no poder também, né? O que é que a gente tira de lição nesse sentido? A lição que nos vem da América Latina é que as mudanças estruturais frente a essa crise do capitalismo necessariamente dependem de mobilizações populares. São as mobilizações populares que, inclusive, fazem ganhar eleições, como nós vimos no Chile recentemente, como nós vimos na Colômbia. Segundo ponto, nós temos que combinar a luta institucional, através da eleição de governantes, de parlamentares, com a luta direta, com a luta de massas, para conquistar aqueles direitos que estão na Constituição brasileira. As candidaturas são do campo, mas, obviamente, que elas precisam conversar com os meios urbanos, né? Até porque a maioria dos eleitorados estão nesses espaços. O que é que você acha que vai tirar aí de experiência desse sentido da disputa eleitoral, no sentido dessa relação do campo e da cidade? A nossa experiência nesse trabalho tem sido fantástica, porque ela nos deu a oportunidade de ir lá falar com as pessoas, casa em casa,
ir nas praças públicas, fazer atos culturais, ou seja, dialogar com o povo da cidade. E o que nós falamos com o povo? Falamos que nós estamos enfrentando a fome, que nós estamos enfrentando o desemprego, né? E que é preciso salvar o planeta por causa do clima. Então, esses temas que nós não teríamos oportunidade de dialogar com a cidade, em função da campanha, nos permite dialogar, porque a população se dá conta. Não vai acabar a fome se os camponeses não tiverem condições de produzir alimentos. João Pedro, a gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Imagina, eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, apesar de gaúcho, mas deixo-me salvar que a minha companheira é da Bahia e o meu filho também nasceu na Bahia. Então eu tenho uma perninha no Nordeste, além, claro, do afeto. E deixo também me exibir que os nossos companheiros deputados da Assembleia Legislativa me deram o título, há 2, 3 anos, de cidadão cearense, de maneiras que eu sou também nordestino. Grande abraço a todos e todas. Agora vamos até o Maranhão. De acordo com a quinta e mais recente edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, um pouco mais da metade dos brasileiros e das brasileiras, cerca de 52% da nossa população, tem o hábito de ler. Esse número é uma média baixa, já que o Brasil ocupa o 27º lugar em um ranking mundial de leitura. Fica abaixo de países como Índia, Tailândia e China, por exemplo. Mas essa realidade pode mudar, e iniciativas populares que visam o acesso à leitura nas periferias do país têm mostrado como fazer. É o que nos conta o repórter Rodolfo Rodrigo com uma experiência lá do estado maranhense. Vamos ver! Em inúmeras periferias do país, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias tem auxiliado crianças, jovens e adultos na percepção dos seus sonhos. Isso porque a rede é um movimento pela democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas sob a perspectiva da leitura como direito humano. Desde o seu nascimento, em março de 2015, a rede busca dar amplitude nacional à organização das bibliotecas comunitárias em redes locais. Essas redes conectam pessoas e instituições de forma horizontal para cooperar com uma causa comum, a educação. E elas interligam espaços de um mesmo território local para garantir o direito à leitura através de trocas de saberes, experiências e de ações e atividades coletivas. Em São Luís do Maranhão, no bairro Coroadinho, a 4ª maior favela da América Latina, a rede ocupou a periferia e, além de garantir um mar de histórias, agora é também um polo cultural. É o que explica Vandete Cunha, a coordenadora da Biblioteca Comunitária Semente Literária, que faz parte da rede Ilha Literária do Maranhão. São comunidades que não têm equipamentos culturais, tem uma ausência muito grande de equipamentos culturais. Então, as bibliotecas nesse espaço, elas serviam de teatro, serviam de espaços que tinham aulas de dança, e tudo isso casado com a literatura. Então, esse espaço ele se tornou, a gente sempre chamou de menina dos olhos da instituição e uma válvula de escape mesmo dentro da comunidade, porque as crianças no contraturno da escola estavam na biblioteca, e eles tinham, além da leitura, eles tinham também esse trabalho com as outras artes, né? As bibliotecas comunitárias funcionam como um espaço de incentivo à leitura que entrelaça saberes da educação e da cultura. Muitas delas nascem por iniciativa da comunidade e é gerenciada por ela. E mesmo quando não surge com a iniciativa da comunidade, deve atendê-la e incluí-la nos processos de planejamento e gestão. Mas, mesmo com os livros dispostos para acesso, algumas pessoas não são familiarizadas com o espaço. Por isso, é importante o papel do mediador. Narlise Costa faz a mediação de leitura na Biblioteca Comunitária Semente Literária, no Coroadinho. Para ela, aproximar o leitor é dar vida à biblioteca. A biblioteca ela só se torna viva quando se tem pessoas, quando se tem gente para conversar, para falar sobre, para vivenciar aqui. E o papel do mediador, ele
é o facilitador. Às vezes, o Odete agora estava dizendo que os adultos têm uma dificuldade muito grande de adentrar na biblioteca. Então, entra a minha pessoa que propor estratégias para que o adulto se aproxime mais, como rodas de conversa, a gente vai começar a oferecer oficinas de artesanato, porque isso aproxima os adultos, né? E, através disso, a gente consegue inserir a leitura literária e consegue fazer com que eles passem a gostar. A rede nacional conta atualmente com 11 redes locais e 119 bibliotecas comunitárias em 23 cidades do país. Só na região Nordeste, são mais de 50 bibliotecas comunitárias cadastradas, totalizando um acervo de 160 mil livros que pode crescer ainda mais. Se você tem livros de literatura para doar, procure uma biblioteca comunitária ou entre em contato através das redes sociais. A sua doação pode contribuir para que a leitura e a literatura alcance ainda mais a população que não tem acesso livre à educação. E a sugestão de hoje veio lá da Bahia, no formato de poesia e música. Vamos conferir? Roda a vinheta. Me chamo Vinícius Rios, sou estudante do curso de Geografia aqui pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Estamos localizados no semiárido baiano, né, e como um bom nordestino e que fui convocado para participar dessa iniciativa do Brasil de Fato, eu gostaria de indicar, né, alguns cordelistas, pessoas importantes para a cultura nordestina. O poeta Braulio Bessa, ele fala muito, né, a questão da cultura, da importância de enaltecer a cultura nordestina e o nosso orgulho de sermos do sertão, de sermos do semiárido. Então, eu gostaria de indicar as suas poesias e as bandas, né, Fulô de Mandacaru e os Gonzagas, que retratam músicas tradicionais do semiárido e de forró, que são muito conhecidas, mas que têm uma nova roupagem. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, mas comigo da sanfona até o sol raiar. Obrigada pelas boas dicas, Vinícius. E lembrando que você pode participar do quadro também. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto de forma horizontal com a sua dica cultural nordestina. Depois, é só mandar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Já para sugerir pautas e outros conteúdos, é só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.